esse mesmo tema recentemente, e eu acabei mudando algumas coisas para a aula de vocês, baseado no feedback que eu recebi de alguns alunos. Então, se alguém tirar o print, alguma coisa, pode me marcar aí no Instagram, ou pode mandar mensagem. Agradeço pelo feedback de vocês também, porque eu sempre falo que quando a gente dá uma aula, você não está só tentando ensinar algo a alguém, mas você também sempre aprende, e eu sempre aprendo bastante. Então eu entrei até, né, para ver um tutorial de quando usar o ego, mas não vou me lançar nessa empreitada. A primeira coisa que eu queria dizer para vocês, e essa é uma opinião própria, é de que o paciente com fratura de pelve e instabilidade hemodinâmica é choque hemorrágico. É com certeza o paciente traumatizado mais difícil de se tratar. E a gente vai explicar um pouquinho por quê. Qual que é a importância, então? Por que que de tantos temas em cirurgia do trauma, por que que é importante a gente falar de trauma de pelve? Vem na cabeça pra gente uma coisa muito mais ortopédica do que relacionada à cirurgia do trauma, à cirurgia geral, que é a minha especialidade. Então é importante a gente dizer que a doença trauma é um problema de saúde pública, apesar de não ser encarado dessa forma por nenhum governo, principalmente nos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento. É responsável por 9% da mortalidade mundial. E é a principal causa de óbito à população até 40 anos de idade. Então, criança, adulto, seja americano, europeu, asiático, brasileiro, essa é a principal causa de óbito, mas a gente não tem programas e a atenção que deveria ter para esse tipo de problema de saúde pública. Além disso, as lesões levam à incapacidade entre os jovens, que estão na sua idade produtiva, e acaba reduzindo a expectativa de vida no mundo, inclusive. Se a gente pegar nas últimas décadas, a gente teve, dentro da cirurgia do trauma, uma evolução nos tratamentos dos pacientes, que fez com que diminuísse a mortalidade de quase todas as lesões. Apesar disso, 1/3 das mortes ainda acontecem por hemorragia não controlada, né? Ou seja, uma hemorragia que eu não consegui parar o sangramento, e essa é considerada a principal causa de morte evitável em pacientes traumatizados. É um sangramento que não foi controlado. Dentro desse grupo, o tipo de lesão em que não se conseguiu diminuir tanto a mortalidade é justamente as fraturas de pelve. E é por isso que a gente vai falar sobre esse tema hoje aqui. O paciente com trauma de pelve, fratura, e que tem, além disso, choque associado, é um verdadeiro desafio ao cirurgião de trauma. A gente vai ver um pouquinho mais para frente. Os pacientes têm um perfil epidemiológico com 2 picos de idade. Os mais jovens, de 15 a 30 anos, que é o mesmo perfil dos acidentes de alta velocidade, acidentes de trânsito automobilísticos. Ou seja, esse é um tipo de lesão que é associado a mecanismos de trauma de alta energia. E um segundo pico de pacientes mais velhos, acima de 55 anos. 8 a 10% dos pacientes, se eu considerar todos os pacientes com fratura de pelve, vão precisar de alguma transfusão sanguínea, e, graças a Deus, é uma minoria dos pacientes que vai apresentar o choque. A mortalidade, se eu pegar todas as fraturas, quem está chocado e quem não está, é de 5 a 10%. E essa mortalidade não está relacionada só à fratura em si, mas a gente vai ver que esses pacientes têm muitas lesões associadas. Então, mesmo que ele tenha uma fratura menos complexa da pelve, ele pode ter outras lesões graves em outros sítios do corpo. Agora, a mortalidade, quando a gente fala nesse grupo de pacientes que tem choque, aí ela já eleva bastante. Estudos mais novos mostram que a mortalidade caiu para 20% em lugares onde você tem todos os recursos. Mas essa mortalidade ainda é alta, tão quanto 60%, 66% em hospitais, em serviços que não têm todos os recursos necessários para tratar esses pacientes. Quando eu tenho uma fratura exposta pélvica, feridas abertas, a mortalidade chega a 70%. Quando esse paciente tem fratura de pelve, choque, e já chega naquela condição extrema de choque, a mortalidade é de 90%, ou seja, morre quase todo mundo. E o mais frustrante disso é que boa parte das vezes o paciente chega acordado ou chega consciente.
e ele choca na sua frente, e ele vai piorando minuto a minuto, você entuba esse paciente, e ele morre na sua frente antes que você conseguisse parar o sangramento, ou os sangramentos. A hemorragia é a principal causa de óbito nas primeiras 24 horas, e a gente sabe que isso tem influência na incidência de disfunção orgânica e de falência de múltiplos órgãos, né, como se chama popularmente, entre os pacientes que sobrevivem a essas primeiras 24 horas, aumentando a taxa de infecção e de disfunção múltipla de órgãos. Então, primeira coisa é a gente diferenciar fratura de pelve e trauma de pelve. Essa aqui é uma aula de trauma de pelve. Fratura de pelve é um problema que o ortopedista trata. Então, e ele trata fixando igual todas as fraturas. Trauma de pelve, quando eu falo de trauma de pelve, eu quero que vocês lembrem da figura do Netter, que mostra que, na verdade, a pelve não é só osso, você tem uma rede de vascularização arterial, venosa, você tem órgãos do sistema geniturinário, você tem órgãos do sistema reprodutivo, você tem órgãos do sistema digestivo, vísceras ocas. Então, você tem muito mais além do que só o osso. E é por isso que quem deve tratar um paciente com trauma de pelve é um cirurgião de trauma, e não só deixar esse paciente aos cuidados do ortopedista. O ortopedista vai cuidar da fratura. Essa é a diferença. Fratura de pelve é um problema no osso. Trauma de pelve é esse paciente, com múltiplas lesões, com uma laparotomia, com fixador externo para todo lado, com ferimento descolante, com sangramento externo, chocado e grave. É preciso que a gente lembre um pouquinho da anatomia, e o anel pélvico é considerado a estrutura ósseo-ligamentar mais rígida do nosso corpo. E o principal componente dessa sustentação são os ligamentos posteriores. Então, o ligamento sacroiliaco, né, que são com a articulação sacroiliaca, que é composta de vários ligamentos. Esses ligamentos se ligam ainda com a parte anterior do anel pélvico através do ligamento também sacroespinhal e sacrotuberoso. Então, para fraturar, esse que é o complexo osteoligamentar mais resistente do nosso corpo, a gente precisa ter em mente que tem que ser um mecanismo de alta energia, ou de grande velocidade, ou de alta altitude, ou de peso, compressão, esmagamento, mas são mecanismos de trauma complexos. Lembrar também da anatomia vascular, que diferente da figura do Netter, onde a gente consegue ver, né, um vaso para cá, um ramo para cá e etc., a gente tem uma rede de vascularização muito mais extensa, tanto venosa quanto arterial. Os principais ramos, então, tanto da arteriais e venosos, são os ramos das ilíacas internas, e principalmente da artéria e da veia hipogástrica inferior. E lembrar que o plexo venoso, né, apesar de veias sangrarem teoricamente menos, nessa região, tanto o plexo venoso posterior, junto da articulação sacroiliaca, quanto o anterior, que é a mesma região próximo da próstata no homem, são regiões onde tem muito sangramento quando existe uma lesão ali. Bom, aqui nessa aula a gente vai falar, em alguns momentos, de instabilidade. Então, tem dois tipos de instabilidade que a gente precisa saber quando eu estou falando de fratura de trauma de pelve. A primeira delas é a instabilidade mecânica, ou seja, eu estou falando do complexo osteoligamentar. Como é que eu vejo se esse paciente tem instabilidade mecânica? Com o exame físico, palpando a pelve e testando se a pelve se mexe ou não, ou se o anel está estável, e utilizando o exame de imagem, a radiografia de pelve na sala de emergência. E tem a estabilidade hemodinâmica, que trata-se, na verdade, do choque. Em relação à instabilidade mecânica, existem algumas classificações baseadas no tipo de fratura, ou a mais conhecida e mais utilizada, que é de Young-Burgess, que baseia-se no vetor de força. Então, a gente tem fraturas por compressão anteroposterior, então a compressão anteroposterior vai abrir a sínfise púbica, e depois das lesões mais graves eu vou ter uma disjunção da articulação sacroiliaca, tá? Os mecanismos, os tipos de fratura por compressão lateral, onde eu vou ter uma fratura geralmente dos ramos púbicos,
E nas mais graves também posso ter uma disjunção da sacroiliaca ou uma ruptura completa do osso ilíaco com intrusão do fragmento ósseo. E eu tenho fraturas do tipo cisalhamento, onde eu tenho uma disjunção da sacroiliaca, uma secção completa do componente anterior do anel pélvico, e essa hemipelve, ela se desloca para cima. O que é mais importante a gente saber disso daqui é que para fraturar a pelve é preciso um mecanismo de trauma de alta energia. Ninguém precisa decorar essa classificação. Bom, e em relação à instabilidade hemodinâmica, o sangramento da pelve, ele teoricamente está contido, né? Ele está restrito ao retroperitônio. O retroperitônio, o problema é que o retroperitônio na cavidade pélvica já cabe bastante sangue, né? Quando eu tenho uma ruptura do anel pélvico e uma abertura desse anel pélvico, eu tenho um volume aumentado dessa pelve. Se eu tenho um volume aumentado, cabe mais sangue nesse retroperitônio. E o hematoma, como vocês podem ver aqui na foto, ele não tem uma barreira anatômica em relação à dissecção em direção à região cranial. Então, se eu tiver um grande sangramento, esse hematoma vai dissecando e vai rompendo, vai dissecando e vai se espalhando pelo reto peritônio até o tórax, às vezes, né? Além disso, o choque, a instabilidade hemodinâmica no paciente com fratura de pelve pode ser da pelve, mas pode ser de outras lesões que não tem nada a ver com a pelve. Então, o maior divisor de águas no tratamento desse paciente é a instabilidade hemodinâmica. Se o meu paciente está estável, a minha condução do tratamento vai ser uma, se ele está instável, vai ser completamente diferente. E onde que se insere, então, o tratamento, a avaliação desse paciente, né? Onde é que entram as fraturas de pelve no meu atendimento inicial? Então, no meu ABCDE, é no C. No C, o que eu vou fazer? Eu vou avaliar a circulação e vou parar o sangramento, controle da hemorragia. Então, o que eu vou ver? Eu vou procurar sinais sugestivos de fratura de pelve, então, olhando no paciente mesmo, retirando as roupas dele, cortando as roupas. Se ele tem sinais de lesão de uretra, que é ou um hematoma escrotal ou uretrorragia, saindo sangue vermelho vivo pela uretra do paciente, ou se ele tem discrepância no comprimento das pernas, ou se ele tem uma deformidade óbvia, rotacional da perna, e com uma fratura que você consegue ver, obviamente, eu vou evitar, desde já, ficar manipulando essa pelve. Por quê? Se eles têm a pelve quebrada, o quanto mais eu mexo, mais eu posso fazer com que sangre, né? Além disso, às vezes sangrou um pouco, formou um coágulo, e esse coágulo tamponou ali o sangramento. Quando eu vou lá e mexo na pelve desse paciente, o coágulo pode se desprender e voltar a sangrar. Além disso, dependendo de como eu examino, eu posso agravar uma lesão parcial e tornar uma lesão mais grave. Então, esse é um exemplo de uretrorragia, sangue vermelho vivo saindo do meato uretral, e um exemplo de hematoma escrotal. Então, nessas situações, eu já de cara vou evitar de ficar mexendo muito na pelve. Se o paciente não tem esses sinais, eu vou avaliar a pelve dele como? Primeira manobra, eu vou fazer uma compressão lateral. Então, eu vou palpar a região das cristas abaixo das cristas ilíacas dos dois lados, fazendo um movimento fechando a pelve, ou seja, lateral. O segundo movimento, se eu não sentir a pelve mexer, né, se eu sentir ela rígida, eu passo para o próximo movimento, que eu vou fazer uma compressão antero-posterior na região da sacroiliaca. Por que eu faço nessa ordem? Primeiro, porque se o meu paciente tiver uma fratura, é menos ruim que eu feche o anel pélvico do que eu abra o anel pélvico fazendo essa minha manobra. Então, principalmente as fraturas do tipo compressão antero-posterior, onde eu tenho a abertura da sínfise púbica, eu tenho que fazer essas manobras com muito cuidado. Como eu não sei se meu paciente tem isso ou não, eu vou sempre fazer essas manobras com muito cuidado. E como é que eu vou saber? Putz, será que um dia se eu examinar, eu vou saber se ele tem uma pelve estável ou instável? Eu garanto para vocês. Se vocês palparem uma pelve instável, vocês vão sentir. Vocês vão palpar e sentir, né, que você consegue diminuir e mexer nesse anel pélvico.
Bom, e qual que é a acurácia do meu exame físico? Não é tão boa assim. Então, tem uma sensibilidade ao redor de 60% e uma especificidade também meia boca ao redor de 70%. Muito já se discutiu, tem estudos mostrando que o exame físico em um paciente Glasgow 15 e que não tem nenhuma dor, nem instabilidade quando eu palpo a pelve desse paciente, a chance desse paciente ter uma fratura de pelve é de até 3%. Por outro lado, tem outros estudos mostrando que o exame físico não é tão bom assim, mesmo em pacientes com Glasgow 15, tá? Então, a recomendação atual, baseada em revisões sistemáticas, inclusive nessa meta-análise de 2020, que eu coloquei aqui para vocês, é que, mesmo com o exame físico, o ideal é a gente complementar com a radiografia de pelve. A radiografia de pelve é feita na sala de emergência, não é levar o paciente lá longe no raio-x para fazer esse exame. A não ser que o paciente esteja estável, mas dentro do ATLS, o raio-x de pelve entra como uma medida auxiliar do exame primário. Ou seja, o paciente faz ali na sala de emergência mesmo. Como que eu vou avaliar esse raio-x de pelve? Então eu vou avaliar primeiro se a pelve está simétrica, né? Tem um sorrisinho aqui dentro, o sorrisinho tem que estar de forma simétrica. Se ele tiver com um sorriso torto, a gente já vê de longe que tem um sinal de fratura pélvica. Então eu vou olhar a cortical do osso, dentro do osso ilíaco, dos ramos púbicos, eu vou olhar a cabeça do fêmur, eu vou olhar a região do acetábulo, onde eu posso ter fraturas do acetábulo, e eu vou olhar a articulação da sínfise púbica, se ela está fechadinha, e eu vou avaliar a região posterior também, a região da articulação sacroiliaca, e se isso está simétrico. Geralmente, quando a gente vê uma deformidade, alguma alteração no raio-x de pelve, pode olhar do lado contralateral que vai ter outra alteração. Então aqui a gente vê uma disjunção da sínfise púbica, você vê um afastamento da sínfise púbica, uma abertura, você consegue ver que a hemipelve esquerda está deslocada cranialmente, e se a gente acompanhar aqui, ó, a cortical do osso ilíaco, ele vem até o sacro. E se a gente acompanhar aqui, a gente vê que tem uma distância aqui entre, né, a L5 e a coluna. Então, esse paciente, ele tem, além da abertura da sínfise púbica, ele tem a abertura da sacroiliaca. Essa é uma fratura do tipo cisalhamento. Se eu identifiquei que o meu paciente tem uma instabilidade mecânica, ou seja, palpei lá e senti que mexeu o anel pélvico, mesmo que o paciente esteja estável, hoje recomenda-se que você faça uma imobilização temporária. Existem dispositivos comerciais feitos para isso, mas se você não tiver, você vai usar o lençol mesmo. E o importante disso é a gente posicionar no lugar certo, que é na altura do trocânter, e não na altura da crista ilíaca aqui em cima. Se eu posiciono meu lençol ou a minha faixa pélvica, minha cinta pélvica, aqui para cima, eu vou estar realizando uma compressão na cavidade abdominal e eu vou fechar pouco a pelve menor, a pequena pelve, que é onde estão os principais sangramentos e as causas de sangramento na pelve. Então aqui a gente tem alguns exemplos, né, de dispositivos com velcro, com alavanca, esse T-pod, que funciona como um espartilho, onde ele tem uma compressão mais homogênea, eu puxo um pedaço do cordão para cada lado, e depois vou manter isso amarrado, ou, se você não tem, se a gente está no SUS sem recurso, o que você vai usar é um lençol. O importante é eu imobilizar bem esse anel pélvico, tenho que tomar cuidado para não exercer força excessiva também, porque eu posso apertar, comprimir, né, uma espícula óssea, e essa espícula óssea furar algum órgão, a bexiga, o reto, ou mesmo vasos, né, então é para imobilizar. Isso é para manter os fragmentos ósseos mais próximos, permitindo que se forme um coágulo, e além disso, na tentativa de diminuir o diâmetro do anel pélvico para que sangre menos para o reto peritônio. Se o meu paciente está estável, eu acabei a avaliação primária, eu vou para a avaliação secundária. E aí na avaliação secundária, que é um exame pormenorizado,
eu preciso pensar sempre no mecanismo de trauma. É um mecanismo de trauma de alta energia cinética, eu tenho que procurar se ele tem sinais de fratura de pelve. E aí eu vou fazer um exame físico mais detalhado, procurando, então, hematoma, equimose, sinais de contusão de partes moles na região pélvica, sinais de lesão geniturinária, sinais de lesão anorretal, porque as espículas, principalmente dos ramos púbicos, podem lesar bexiga, uretra, pode lesar o reto, vagina nas mulheres. Procurar fraturas expostas, e aqui a gente chama de fratura exposta oculta, quando essa espícula óssea furou a bexiga, furou a vagina, ou furou o reto. Externamente eu não vejo uma fratura exposta, mas tem uma comunicação com o meio exterior. Procurar sinais de lesão pelvico-perineal complexa e também sinais de déficit neurológico, afinal de contas as raízes nervosas sacrais todas estão passando ali, e principalmente as disjunções sacroiliacas levam a lesões dos nervos ciáticos e dos seus ramos. Se eu não tenho uma tomografia e o meu paciente está estável, eu posso estudar melhor essas fraturas fazendo a radiografia inlet, né, nas incidências inlet e outlet. Inlet eu vou olhar de cima para baixo, com essa angulação, e eu tenho uma visão boa do anel anterior da pelve. Na radiografia outlet, eu tenho uma incidência de baixo para cima, né, caudal cranial, onde eu vou ter uma melhor visualização das articulações sacroiliacas. Isso aqui é muito mais importante para o ortopedista do que para o emergencista ou para o cirurgião geral que está conduzindo o caso. Agora, se o meu paciente está estável e eu tenho a tomografia, esse é o melhor exame de imagem para avaliação das fraturas de pelve. Tem uma sensibilidade e uma especificidade ao redor de 100%. E é importante também, porque lembra da figura do Netter, eu não tenho só osso, eu tenho um monte de sistemas e órgãos ali nessa região. Então a tomografia, ela é importante também para detectar as lesões associadas. E nos pacientes com fratura de pelve e choque, mais de 90% deles têm lesões associadas graves. A tomografia também é importante, agora, para o ortopedista, para o planejamento de qual a melhor técnica para o tratamento, a fixação definitiva das fraturas. Lembrando que, se eu vou fazer uma tomografia nesse paciente, essa tomografia tem que ser com contraste endovenoso. Por quê? Essa é uma das formas de fazer diagnóstico de lesões arteriais. Na verdade, a tomografia e a arteriografia são as duas únicas formas de eu fazer diagnóstico de lesão arterial. Ou seja, lesão dos ramos, principalmente da ilíaca interna, e principalmente da artéria hipogástrica inferior. A tomografia com contraste em aparelhos bons tem uma acurácia muito boa para esse diagnóstico de lesão, de 94%, e como os pacientes têm 90% têm lesões associadas, é uma situação onde eu devo considerar a realização de protocolo de tomografia de corpo inteiro. Esse é um outro tema que eu não vou me aprofundar, porque é um tema para uma aula só para isso. Então a tomografia me permite reconstruções em 3 dimensões, e isso me ajuda muito, na verdade, o ortopedista a ele planejar a melhor estratégia de fixação definitiva dessas fraturas do que só a imagem com o raio-x. Esses são exemplos de quando eu faço a tomografia com contraste aqui, mostrando que eu tenho um hematoma, todo esse cinza escuro, do lado de dentro do osso ilíaco, e no meio do hematoma, isso daqui é um sinal de extravasamento de contraste. Indicativo de lesão arterial. Mais um exemplo. Então, eu tenho uma fratura bem grande aqui, bem próximo da articulação sacroiliaca e um extravasamento grande de contraste. E aqui um outro exemplo. Aqui a gente consegue ver que tem um hematoma até deslocando a bexiga e o reto para o lado direito do paciente. E aí, terminei minha avaliação secundária, terminei minha investigação com os exames de imagem. Se o paciente está hemodinamicamente estável, ele vai para o tratamento definitivo da fratura, que quem vai fazer é o ortopedista. Se o paciente está estável, ele não precisa nem de fixação externa. Esse é um erro muito comum que a gente vê no dia a dia, e talvez também por falta de material necessário de imediato para fazer a cirurgia de fixação definitiva. A fixação definitiva,
é uma fixação interna. Então eu vou colocar isso por dentro do anel pélvico, às vezes com parafuso aqui, reconstituindo, né, a rigidez da região sacroiliaca e outros fixadores dentro do anel pélvico. E lembrar que o paciente está estável, vai receber o tratamento definitivo, mas ele tem lesões associadas que muitas vezes vão precisar de algum tratamento também. Aí começa o quiprocó, né? Essa é uma comparação que eu faço. Tratar um trauma de pelve estável hemodinamicamente é igual equilibrar 2 pratinhos ali no taco de sinuca ou no pauzinho. Tratar um trauma de pelve instável hemodinamicamente, você tem muito mais pratinhos para equilibrar. Então, por isso que é o trauma mais complexo de ser tratado na sala de emergência, no centro cirúrgico, no seu serviço. Primeiro porque não existe protocolo universalmente aceito. A gente tem vários procedimentos para parar as possíveis fontes de sangramento, mas não existe uma aceitação de qual a melhor sequência, ou qual a sequência correta para todos os casos. O atendimento inicial segue as mesmas prioridades preconizadas pelo ATLS. Nesse paciente, lembrar que são mecanismos de alta energia cinética, mais de 90% tem lesões associadas. Dessas lesões, mais de 50% dos pacientes tem uma segunda lesão capaz de levar a uma hemorragia maciça, ou seja, é o paciente que tem fratura de pelve, mas tem uma lesão de baço, e a lesão do baço sangra tanto quanto a pelve, ou ele tem fratura exposta dos 2 fêmures, e isso sangra muito também, ou ele tem múltiplas fraturas, ou ele tem um hemotórax maciço, ou seja, 50% desses pacientes têm uma segunda lesão capaz de levar a hemorragia maciça. Por isso que é tão importante, e esse é um dos pilares do tratamento, excluir outras causas para o choque. No nosso estudo, no estudo da minha tese de doutorado, 76% dos pacientes tinham uma segunda lesão que poderia justificar o choque, além da fratura de pelve. Além disso, a coagulopatia, que é quando o paciente entra numa auto-anticoagulação, afeta já na entrada, na admissão, na hora que o paciente passou pela porta da sala de emergência, 25 a 40% dos pacientes. No estudo da minha tese no Hospital das Clínicas da USP, 70,58% dos pacientes desenvolveram coagulopatia nas primeiras 24 horas de tratamento. Além disso, eu vou começar a minha reanimação com cristalóide, mas eu preciso já dar sangue para esse paciente, porque eu sei que de 50% a 80% dos pacientes que chegam chocados não vão ter nenhuma resposta. Então, se eu ficar lá dando 1, 2, 3 litros de cristalóide, pode sentar, pode deitar esperando uma resposta. Esse paciente, a maioria deles não vai ter melhora hemodinâmica. É uma tristeza não ter um protocolo universalmente aceito. Você tem que ter o seu protocolo institucional e adaptar a caso a caso. E é por esse fato dos pacientes desenvolverem muita coagulopatia e também, de forma rápida, terem múltiplos locais de sangramento volumoso, o controle da hemorragia, ou seja, os procedimentos e as cirurgias para parar o sangramento, tem que acontecer simultaneamente enquanto eu vou enchendo o tanque de novo. Simultaneamente a reanimação volêmica com transfusão maciça. Da onde que pode sangrar na pelve? 80 a 90% das vezes, quando eu pego todas as fraturas de pelve, incluindo os que estão estáveis e instáveis, 80 a 90% das vezes o sangramento é dos focos de fratura, ou seja, do osso mesmo, e das lesões de partes moles, músculos, que estão adjacentes ali ao anel pélvico. E de lesões venosas. Lembrar que as lesões venosas, o sistema venoso tem uma pressão bem menor do que a arterial. Então, o volume de sangramento ali é menor. As lesões arteriais acontecem numa minoria dos pacientes, então de 10 a 20%. Porém, como a pressão arterial, a pressão no sistema arterial é muito maior do que as lesões venosas, mesmo com o efeito teoricamente tamponante do reto peritônio, a pressão vai manter aquele vaso sangrando continuamente, vai manter essa torneira aberta. Além disso, quando eu tenho uma lesão confirmada arterial,
Como a veia tem uma fragilidade da parede mais fina, menos resistente, menor do que a artéria, se eu tenho lesão arterial, a chance de eu ter lesão venosa também é de praticamente 100%. Os estudos mostram que só fechar essa pelve, reduzir o espaço do anel pélvico com um fixador externo, que é feito pelo ortopedista, ou o tratamento com arteriografia, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, são insuficientes para o controle completo desse tipo de sangramento, porque nenhum desses dois métodos trata as lesões venosas. Então, quais são os pilares do tratamento do paciente que tem fratura de pelve e choque? Primeira coisa, eu já falei, o controle de danos da reanimação volêmica, ou seja, eu tenho que dar menos soro fisiológico, menos cristalóide, porque isso aumenta a chance de coagulopatia, e eu tenho que dar sangue logo, e sangue em grande quantidade, eu tenho que ter um protocolo de transfusão maciça. O segundo pilar é excluir outras causas de choque, porque ao mesmo tempo que está sangrando a bacia, está sangrando do tórax também, está sangrando do abdômen também, talvez eu precise de uma laparotomia. Eu vou inicialmente fazer uma imobilização temporária, que é aquela do lençol, ou com o dispositivo que a gente já comentou, comercialmente feito para isso. E eu vou, quando possível, assim que possível, substituir a imobilização temporária por uma fixação mais rígida, que vai me dar mais segurança, que é a fixação externa, ortopédica mesmo. Outro pilar é a arteriografia com embolização, e essa é a única forma de tratar lesões arteriais. E um procedimento relativamente mais novo, que é o tamponamento extraperitoneal de pelve, que eu vou comentar um pouco mais para frente. Então, lembra aquela classificação de Jungenberges e etc.? Não serve para nada para a gente, só serve para o ortopedista classificar e para ele planejar a fixação dele. O tipo de fratura para a gente não interessa. O que vai determinar a estratégia de tratamento do paciente nesse momento na sala de emergência é a condição clínica e hemodinâmica. Além do que, fraturas consideradas menos graves, que seriam as fraturas só dos ramos púbicos de compressão lateral tipo 1, ou mesmo uma abertura da sínfise púbica pequena, podem causar e ser acompanhados de lesões arteriais e sangramentos venosos importantes. Então, tanto faz essa classificação. A fixação externa da bacia. O objetivo, então, é estabilizar o anel pélvico, dar de novo, diminuir o volume pélvico e manter ele estável, permitindo com que diminua o espaço ali onde vai sangrar para o reto peritônio, tá? Quando que ele é realizado a fixação externa? Se o paciente tiver instabilidade mecânica, ou seja, palpei a pelve se mexe e está chocado. Se o paciente não tem instabilidade mecânica e está chocado, provavelmente eu não vou acrescentar nada, porque o osso não está mexendo ali, ele não está instável, a parte mecânica. Então isso serve no paciente que a pelve está mole, mexendo, e que está chocado. Tem duas formas de eu fazer isso. Ou com um clamp em C, esses pinos são fixados lá na região da articulação sacroiliaca, então isso me dá uma sustentação maior da principal estrutura osteoligamentar, que são os ligamentos posteriores. E esse arco em C, eu posso girar esse C para cima, para avaliar o períneo, e girar ele para baixo, para eu fazer uma laparotomia, por exemplo. Então é uma peça móvel. O problema é que não existe no Brasil. Não tem esse material. O que dá mais sustentação e não tem em lugar nenhum. O que a gente tem aqui é a outra forma de fazer a fixação externa da pelve, que é com pinos e essas barras horizontais que a gente chama. Então o pino vai ser colocado ou na crista ilíaca ou na região supracetabular. Então aqui é o exemplo mostrando ou na crista ilíaca ou na região supracetabular. Posso colocar nos dois também. Ele fica com esse formato porque dessa forma eu estou desviando de uma possível incisão de uma laparotomia mediana, por exemplo, e isso traz também a principal desvantagem desse método, que é, eu tenho uma rigidez, principalmente do arco anterior da pelve, mas aquilo que é mais importante, que é a região posterior, eu não tenho esse tipo de fixação. Então, essa é uma desvantagem. Essa fixação, que é a única forma que a gente tem no Brasil,
não assegura, em alguns casos, uma estabilidade posterior adequada. Fora isso, lembra que aquela fratura do tipo cisalhamento, eu tenho uma hemipelve que se deslocou, né, para cima, região cranial. Então eu tenho que, além de tudo, colocar uma tração esquelética puxando a perna e a pelve para baixo novamente. Tenho que tomar cuidado ainda que se eu uso muita pressão para fechar a pelve, principalmente na região anterior, eu posso abrir ou agravar uma disjunção, uma lesão de ligamentos da sacroiliaca, ou seja, se eu fecho muito o anterior, eu posso abrir a posterior. Isso, a região sacroiliaca, da articulação sacroiliaca, é a região onde eu tenho os maiores sangramentos, porque é por ali que estão descendo os ramos e as ilíacas internas. Para tratar lesões venosas, o que a gente usa, e esse é um procedimento relativamente novo, porque apesar dele ter sido descrito dessa forma como é feito hoje em 1994, ele só começou a ser difundido assim, com mais ânimo, vamos dizer, a partir de 2004. Então alguns de vocês não tinham nem nascido, né? Isso começou a ser disseminado principalmente pelo grupo de cirurgia de trauma de Denver. Modificou um pouco a técnica, eu vou mostrar como se faz essa técnica num vídeo, mas basicamente o que a gente faz é uma laparotomia infraumbilical, tá? Um acesso, uma incisão de 6 a 8 centímetros, eu vou abrir pele, subcutâneo, aponeurose, e vou chegar no peritônio e não vou abrir o peritônio, então eu não entro na cavidade abdominal. Essa região anterior ao peritônio geralmente já está dissecada pelo próprio hematoma pélvico ali. Eu vou mostrar isso no vídeo um pouco mais. E aí, nesse espaço, entre o peritônio e a estrutura óssea, eu vou preencher com 3 compressas de cada lado e, geralmente, uma 7ª compressa na região retropúbica. Aqui é uma tomografia mostrando esses branquinhos aqui, são as fitinhas da compressa, ocupando, então, aquilo que eu falei que é a pequena pelve, que é onde realmente sangra mais mesmo. As vantagens desse procedimento é que ele pode ser feito tanto no centro cirúrgico quanto na sala de emergência. Ele não impede, né, ou seja, ele permite procedimentos simultâneos, então enquanto eu tampono a pelve, a neuro pode estar fazendo uma craniotomia, outra equipe de cirurgia pode estar fazendo uma toracotomia, ou seja, enquanto uma dupla está fazendo esse procedimento, eu posso tratar outras lesões simultaneamente. É um procedimento bem rápido, o vídeo que eu vou mostrar, ele inteiro, sem editar, ele tinha 12 minutos, então é um procedimento rápido e, pelo procedimento em si, a perda sanguínea é mínima. Não precisa, e isso é muito importante na nossa realidade de país subdesenvolvido, não precisa de equipamentos complexos e é barato, eu preciso de compressa, um bisturi e um afastador e alguém experiente para fazer esse tipo de procedimento. Então, se eu posso fazer, se eu só preciso desse material, eu consigo fazer esse procedimento mesmo em hospitais menores que talvez não tenham todos os recursos que um trauma dessa complexidade vai precisar. Além disso, os estudos mostram que é uma técnica eficaz em controlar a hemorragia, porque os parâmetros hemodinâmicos dos pacientes melhoram depois do procedimento, a diminuição, a necessidade de transfusões dos pacientes também diminui depois do procedimento, comparado com a arteriografia, o tempo até o tamponamento ou até a arteriografia é menor para se tamponar, ou seja, é mais rápido levar um paciente para o centro cirúrgico e fazer esse tipo de tamponamento, ou fazer mesmo na sala de emergência, do que levar o paciente para o setor de radiologia intervencionista e conseguir que seja feita uma arteriografia. E ele ainda permite a realização dessa mesma arteriografia de forma complementar. Esse é um detalhe muito importante. Todos os tratamentos para tratar fixação externa da bacia, o tamponamento e a arteriografia são complementares, eles não são excludentes. E por todas essas vantagens, e principalmente pela velocidade que você consegue fazer de forma muito mais rápida esse procedimento do que a arteriografia, né, além da disponibilidade, esse é o procedimento considerado pelos guidelines mais recentes como a primeira opção nos pacientes que estão chocados. Então esse é um exemplo mostrando, além de tudo, que esse paciente ele tem uma lesão pelviperineal complexa. Isso daqui não foi um corte feito pelo bisturi, não.
Isso daqui é uma lesão aberta, uma fratura exposta. Aqui a gente consegue ver a sínfise púbica e as duas bordas. A sínfise púbica está aberta, ó. Cabe um dedo entre cada lado da sínfise púbica. Nesse caso, onde eu tenho lesões abertas, além de sangrar para dentro, para o reto peritônio, eu tenho um sangramento externo. E aí o tamponamento, você está vendo aqui que foi feito, esse é um caso com as fotos cedidas pelo Dr. Maurício Godinho, que é um dos chefes do Hospital de Urgência, do Hospital das Clínicas da USP, onde o tamponamento interno pode ser feito pelo ferimento, e você precisa tamponar essa lesão que estava aberta também. Essa é a única forma de controlar o sangramento de uma lesão exposta, aberta, de um ferimento pélvico complexo. Nem a fixação externa, nem a arteriografia vão funcionar se está sangrando para fora. Então você precisa tamponar essas lesões abertas também. E aqui mostrando que o ferimento de pelve nunca vem sozinho. Aqui exemplificando as barras anteriores, do jeito que está aqui, se eu precisasse fazer uma laparotomia mediana, essa barra ia me atrapalhar muito, né? E o paciente tem outras lesões ortopédicas associadas. Mas é um procedimento que tem desvantagens. É um procedimento invasivo, é uma cirurgia. E isso faz com que tenha uma chance de infecção ali no espaço extraperitoneal que varia desde bem pouquinho, de 5%, até 1/3 dos pacientes. É um tratamento eficaz para controlar o sangramento venoso e dos focos de fratura, mas ele não é capaz de controlar hemorragias arteriais, apesar de um ou outro estudo aí sugerindo que isso tenha acontecido. Fora isso, você precisa reoperar obrigatoriamente o paciente, porque se eu coloquei 3 compressas lá nesse paciente, não dá para ele ir para casa com as compressas, eu preciso reoperar para tirar as compressas. Fatores que estão associados a maior chance de infecção é quando eu tenho fraturas expostas e aquelas feridas abertas, igual no exemplo anterior, quando eu tenho lesões do sistema digestivo ou geniturinário, e quando eu vou retirar as compressas, eu tiro a compressa e ainda está tendo sangramento e embabação, o que eu faço? Coloco novas compressas e fecho novamente. O fato de ter que tamponar 2 vezes já aumenta bastante a chance de infecção desse espaço extraperitoneal. Então aqui é um vídeo mostrando esse procedimento, no caso que a gente fez no Hospital das Clínicas, enquanto eu ainda estava lá. Então aqui a gente vai abrindo por planos e a gente já vê que quando a gente chega ali na região do hematoma do extraperitônio, o hematoma em si, ele já dissecou esse espaço. Se ele não tiver dissecado muito, com a mão, eu vou dissecando, e aí eu vou colocar uma compressa lá atrás, junto da articulação sacroiliaca, uma compressa na região lateral, e uma compressa nessa região anterolateral. O procedimento é feito do mesmo jeito do outro lado. Quando a gente foi olhar desse outro lado, aqui então, a gente viu, ó, na ponta do dedo a espícula óssea, é isso que fura reto, fura bexiga, fura uretra e fura vasos também. Vou fazer o mesmo procedimento então, colocando 3 compressas de cada lado. Uma compressa vai ficar na região, essa 7ª compressa, retropúbica, e aí eu vou fechar a aponeurose com uma sutura contínua com qualquer fio. É um procedimento rápido, precisa ser feito, é um procedimento de controle de danos. Fecho isso com uma sutura contínua e posso fechar a pele também com uma sutura contínua. Arteriografia e embolização, né? Essa é a única forma de tratar lesões arteriais. Então, a gente sabe que a prevalência de lesão arterial, quando eu considero todos os pacientes estáveis e instáveis, é baixa, de 10 a 20%. Só que entre os pacientes que estão chocados, a prevalência de lesão arterial é alta, varia desde 15% até quase 90% dos pacientes. Isso a gente está falando dados de estudos de pacientes que já tinham fixado a pelve, já tinham feito o tamponamento e, mesmo assim, continuavam chocados após esses 2 procedimentos. Essa é a principal indicação de se fazer arteriografia. Então, eu já
tratei o sangramento de fraturas ósseas, já dei estabilidade para o anel pélvico, já fiz o tamponamento, tratei a possível sangramento venoso. O que me sobra é lesão arterial, e essa é a principal indicação de fazer essa arteriografia. Outra indicação é quando aquela tomografia que eu fiz lá no atendimento inicial mostrou aquele extravasamento de contraste, mesmo que o paciente esteja estável. Esse paciente tem que ir para a arteriografia e fazer embolização, que é a única forma de tratar esse sangramento arterial. Estudos mostram que quando eu tenho um hematoma pélvico com um volume maior do que 500 ml, essa é outra indicação, mas isso é muito difícil de calcular. Nem no HC a gente não conseguiu, você precisa ter um software específico para calcular o volume desse hematoma. É um procedimento que é demorado, até você conseguir calcular isso, você já devia ter tomado atitudes e condutas antes disso. E nos pacientes com idade acima de 60 anos, existe uma tendência maior a se fazer arteriografia também, porque eles têm um risco maior de lesão arterial, tanto por uma rigidez, né, por placas de ateroma, isso faz com que tenha um risco maior de ruptura, tanto, além disso, quanto mais idoso, mais remédio toma e mais problemas que talvez façam com que esse paciente tome anticoagulantes, ou seja, ele é um paciente que tem uma chance maior de sangramento. Como desvantagem, mesmo em hospital que tem arteriografia, que tem um setor de radiologia intervencionista, quase sempre não é um serviço disponível 24 horas. E às vezes o trauma chega, esse paciente chega 9 horas da manhã numa terça-feira, em horário comercial, mas às vezes chega no sábado à tarde, às vezes chega na quarta-feira de madrugada, e às vezes você não tem esse recurso disponível na hora que você precisa. O tempo até eu conseguir organizar, separar material e ter o médico, o responsável por fazer o procedimento, pode variar de 2 a 4 horas, isso aqui é em centros de trauma americanos, a gente não está falando do Brasil não, imagina quanto tempo pode demorar na nossa realidade aqui. Além disso, é um paciente que está chocado que você está fazendo transfusão maciça. Geralmente, onde é feito esse procedimento é no setor de radiologia intervencionista, mas quando na verdade você quer levar esse paciente para o centro cirúrgico, porque você tem que abrir o tórax, você tem que fazer uma craniotomia, você tem que tratar, fazer uma laparotomia, então eu tenho que escolher para onde eu vou primeiro, e para onde eu for, eu vou estar atrasando o tratamento da outra lesão que eu deixei para um segundo momento. Fora isso, é um procedimento que precisa de material específico, material caro. Então é um procedimento de alto custo. Às vezes esse material não está disponível na hora que você indicou o procedimento, então leva um tempo até você conseguir ter esse material disponível, e o custo disso é elevado. Então é uma coisa que é bem complicada para hospitais públicos da nossa realidade. E aqui é um exemplo mostrando uma arteriografia onde você vê do lado esquerdo não tem nenhum extravasamento, do lado direito você tem um extravasamento grande, ou seja, uma lesão arterial importante dos ramos aqui da ilíaca interna, principalmente os ramos da hipogástrica inferior. E mostrando que os tratamentos nesse paciente são complementares. Então aqui nessa imagem a gente vê o pino do fixador externo, né, aqui na crista ilíaca, essas fitinhas, que são as fitinhas da compressa, o marcador radiopaco das compressas, então tem aqui em cima, tem para cá, e tem esses daqui, e a gente está vendo que foi feita a arteriografia, ou seja, um procedimento não impede e não atrapalha o outro, são procedimentos complementares, e é por isso que é difícil de tratar esse paciente, por isso que ele é o paciente mais complexo numa sala de emergência, porque eu preciso ter tudo isso e de forma rápida. Outra forma mais nova, mas que ainda tem se consolidado, mas que ainda precisa de mais estudos, é utilizar temporariamente também o que a gente chama de RIBOA. RIBOA é um balão endovascular que a gente passa pela femoral, um acesso, um introdutor na femoral, e vamos passar esse balão e ele vai ser insuflado dentro da aorta. Qual que é a intenção disso? É ocluir, tampar o fluxo de sangue da onde está posicionado o balão para baixo, tá? Então aqui mostrando que é um balão que ele tem uma pontinha tortinha assim, um rabinho de porco, para quando você estiver subindo esse fio guia,
ele não corre o risco de entrar num ramo visceral, numa artéria renal, por exemplo. Imagina essa pontinha do catéter entrar na artéria renal e depois eu insuflo esse balão. Eu vou explodir a artéria renal e vou terminar de matar o paciente. O balão tem o balão em si mesmo, e aqui o que eu utilizo para insuflar o balão, a gente usa um contraste, porque eu consigo ver a posição desse balão utilizando um raio-x ou uma radioscopia. Esse balão tem duas entradas, então uma entrada eu consigo conectar no meu monitor e ter uma medida da pressão arterial invasiva direto da aorta, e pela outra entrada eu posso até fazer uma arteriografia, injetando contraste ou injetando soluções por aqui. Tem esse videozinho rápido mostrando esse balão. Então ele é um balão que tem que ser flexível, né? Ele tem uma marcação, ele tem as duas entradas. Eu vou passar ele pela femoral, isso a gente faz um acesso geralmente guiado por ultrassom, mas eu posso fazer sem ultrassom, só com a palpação mesmo. Aqui mostrando que eu estou insuflando o balão, e vocês vão ver que na aorta eu interrompi o fluxo sanguíneo. Imediatamente você vê no monitor a subida da pressão desse paciente. Então essa é uma forma de se parar o sangramento temporariamente. Isso aqui eu vou passar na sala de emergência e eu vou utilizar isso daqui por quanto tempo? Por 30 minutos, por 1 hora, pelo tempo que for necessário, o mínimo possível, até que eu esteja no centro cirúrgico e eu consiga parar o sangramento. Parar o sangramento pode ser fazer uma laparotomia, tamponar a pelve, dar o ponto no vaso que está sangrando, seja parar esse sangramento. Se no meu atendimento inicial eu vi que esse paciente tem uma fratura de pelve com uma instabilidade mecânica, ou seja, uma fratura grave, esse paciente está chocado e ele tem um FAST positivo, eu tenho duas fontes de sangramento. Então eu vou posicionar o meu balão lá no que a gente chama de zona 1, acima do diafragma, na aorta descendente, e quando eu insuflo o balão aqui, eu vou interromper o fluxo de tudo que tiver furado daqui para baixo. Por outro lado, eu vou levar uma isquemia visceral enorme, e isso tem repercussões hemodinâmicas e metabólicas importantes. O quanto mais tempo eu deixo, mais isquemia, mais mediadores inflamatórios vão ser liberados na corrente sanguínea e eu vou piorar coagulopatia, acidose, hipotermia e etc e tal, até cair na tríade letal. Se na minha avaliação inicial o FAST é negativo, ou seja, não tem sangramento na cavidade abdominal, vou poupar alguns órgãos dessa isquemia, então eu não vou posicionar lá em cima, eu vou posicionar na zona 3, que a gente fala. Então eu vou posicionar acima da bifurcação das ilíacas, isso é na medida que eu tiro do tamanho do paciente mesmo. E aí eu vou insuflar o balão aqui, interrompendo o fluxo de sangue daqui para baixo, mas poupando principalmente os órgãos da cavidade abdominal. Lembra daquela minha comparação dos pratinhos? Estável é fácil, é equilibrar 2 pratinhos. Agora, o paciente instável, isso é bem mais complicado. Então, vamos usar os pratinhos para comparar. Esse pratinho aqui do cantinho, vamos começar por ele. O meu paciente está chocado, lembra? Os pacientes têm múltiplas fontes de sangramento. Então, minha primeira pergunta é qual é a causa do choque? O instrumento que vai me dar informações rápidas, de forma não invasiva e de forma mais completa, é o FAST, que hoje a gente tem o protocolo EFAST, né, que é o Standard FAST, onde eu avalio a cavidade abdominal, avalio o pericárdio, mas eu avalio o tórax também. O FAST é capaz de fazer diagnóstico de pneumotórax hipertensivo, e também de hemotórax, até com uma acurácia maior do que o raio-x de tórax. Então, nesse paciente, primeiro pratinho, qual a causa do choque? FAST. Sabendo que de 50% a 77% dos pacientes com fratura de pelve vão ter algum sangramento abdominal, FAST vai ser positivo e você vai acabar fazendo uma laparotomia também. Então esse já é um segundo procedimento que você vai fazer. Terceiro, se você estiver contando já a fixação externa da pelve. Ao mesmo tempo, lembra, eu tenho que controlar o sangramento ao mesmo tempo que eu faço a reanimação desse paciente. Eu vou iniciar transfusão maciça para eu evitar que esse paciente, ou diminuir a chance desse paciente fazer uma coagulopatia.
Porém, a gente sabe que 50% a 80% dos pacientes não vai responder essa minha reanimação volêmica. Eu preciso parar o sangramento. Bom, palpei a pelve, vi que a pelve está instável mecanicamente, passei logo, né? Tô safo, vi a aula aqui, vi que tem que botar o lençol, se eu não tenho uma faixa pélvica, fui lá e imobilizei de forma adequada a pelve desse paciente, e o quanto antes a ortopedia vai transformar isso numa fixação externa, né? Com pinos e aquela barra anterior. Próximo passo, vou fazer o meu tamponamento extraperitoneal, porque eu sei que a maioria das lesões são, na verdade, venosas e não arteriais. Tamponei e o paciente continua chocado, o que eu vou precisar? Outro pratinho, arteriografia e fazer a embolização desse paciente que continua chocado. Mas eu tenho outros pratinhos ainda para equilibrar. 90% dos pacientes têm outras lesões graves. No estudo da maior casuística que a gente tem publicado, que é do grupo de cirurgia de Denver, com 127 pacientes, submetidos ao tamponamento extraperitoneal, na média, 85% desses pacientes precisou de outros procedimentos, além do tamponamento e da fixação externa, e em média, na verdade, não foi um procedimento, foram 3 procedimentos cirúrgicos. Então, esses procedimentos variam de craniotomia para descompressão de lesões cranianas graves, de uma toracotomia, fixação de múltiplas fraturas, e depois esse paciente vai precisar de UTI. Além disso, né, com tantas lesões, com tantas possíveis fontes de sangramento da pelve e de outros órgãos, e com um paciente que já chega, né, na admissão, passando ali pela porta da sala de emergência, com uma chance de coagulopatia de 25% a 40%, isso é uma coisa que me preocupa muito. Por quê? Tudo bem, digamos que eu tenho todos os recursos e eu fiz tudo, mesmo que eu tenha feito tudo certo. Se o meu paciente desenvolveu coagulopatia, aquele efeito tamponante de controlar o sangramento tanto da imobilização temporária quanto da fixação externa vai se perder, ele vai voltar a sangrar. A arteriografia que você fez a embolização, o efeito vai se perder, ele vai voltar a sangrar, mesmo que você tendo embolizado. O tamponamento que você aprendeu, que você viu, que é legal de fazer, e que é bom e que é necessário, e que pode salvar a vida do paciente, vai voltar a sangrar. E além disso, os outros sítios de sangramento, no abdômen, no tórax, na cabeça, em qualquer parte do corpo onde tenha um sangramento, vão aumentar. E aí, o seu paciente que já não respondia à sua transfusão, como ele está auto-anticoagulado, com o que a gente chama de coagulopatia do trauma, ele vai consumir cada vez mais hemoderivados, e isso vai entrar num ciclo vicioso, que é o que a gente chama de triângulo da morte, né? Onde você tem um ciclo vicioso, onde a coagulopatia faz com que você tenha cada vez mais acidose metabólica, a acidose metabólica faz com que você e a perda volêmica faz com que você tenha cada vez mais a hipotermia, que aumenta a coagulopatia, que aumenta a acidose, e esse paciente morre na sua cara, antes que você consiga tratar as lesões desse paciente. É um paciente que é muito frustrante de tratar. Bom, ao invés da gente pegar um fluxograma, que é o protocolo que a gente usa no Hospital das Clínicas, que eu ajudei a montar, ao invés da gente falar isso, vamos fazer de novo, mas na forma de um raciocínio passo a passo. Então, convido vocês a pensar num mundo ideal, como a gente deveria fazer e todos os recursos que a gente deveria ter para dar aquele que é considerado o melhor tratamento para esse paciente. Então, para começar, tomara que esse paciente tenha se acidentado num lugar que tem sistema de trauma. O que é um sistema de trauma? É uma organização regional, seja da cidade, da região, do estado ou nacional, onde você tem hospitais específicos prontos para atender trauma. Então, o paciente traumatizado grave não é para ir para qualquer hospital, ele tem que ir para um hospital que é um centro de trauma, onde tem equipes capacitadas, recursos disponíveis, e onde você tem uma sala de cirurgia, por exemplo, parada, pronta, esperando esse trauma chegar. Quantas e quantas vezes eu vi acontecer no Hospital das Clínicas chegar um trauma grave e não ter uma sala para operar o paciente,
né? Você atrasar, às vezes, a cirurgia desse paciente em 15, em 20, em 30 minutos, até você conseguir liberar uma sala de cirurgia para fazer essa cirurgia. Então, o segundo ponto é que tomara que esse paciente seja levado de forma rápida por fluxos pré-estabelecidos do atendimento pré-hospitalar para um hospital preparado. Nesse hospital preparado, na sala de emergência, eu vou fazer o IFAST, procurando excluir outras causas de choque. Eu vou colher os exames e ter o resultado desses exames de forma rápida, né? Desse paciente. Não adianta o exame de sangue, a gasometria demorar 45, 50 minutos para me dar o resultado. E eu vou já imobilizar, se eu identifiquei ali uma fratura de pelve, eu vou imobilizar essa pelve com um dispositivo ou com um lençol. Passado esse ponto, eu vou, ao mesmo tempo que eu vou tentar controlar o sangramento, né? Eu vou fazer a minha reanimação volêmica com controle de danos, com as medidas, que esse é um outro tema também que daria para fazer uma aula só disso, mas são estratégias onde eu diminuo cristalóides e dou mais sangue. Sangue, eu quero dizer, concentrado de hemácia, mas também derivados que estão relacionados à coagulação. Plasma fresco congelado, que tem fatores de coagulação, e plaquetas também. Então, ao mesmo tempo que eu vou ativar meu protocolo de transfusão maciça, eu vou levar esse paciente para parar o sangramento. Idealmente, esse é um tema controverso, mas também é outro tema que a gente pode fazer uma aula só sobre isso. O ideal é que esse paciente faça uma tomografia, mesmo estando chocado, desde que isso já é aceito em muitos lugares. Na verdade, no Japão, os centros de trauma hoje têm tomografias portáteis. Então, sim, vem o técnico e empurra ali o equipamento da tomografia e você faz a tomografia desse paciente na sala de emergência. Por quê? Porque 90% desses pacientes têm lesões associadas graves. Depois que eu levei esse paciente para o centro cirúrgico, se ele não estabilizou, nunca mais eu vou conseguir descer ele para a tomografia e fazer os outros diagnósticos. Então, a minha oportunidade é de fazer a tomografia de forma rápida, ali no caminho, pit stop rápido na tomografia. Tomografias modernas hoje, de 32, de 64, de 128 canais, consegue fazer cortar o paciente todo, ter as imagens desde o crânio até a pelve. Você faz esse exame todo em 2 minutos, em 5 minutos. Esse não é um tempo que vai atrasar a tua cirurgia. Na verdade, se você subir em 5 minutos, às vezes a sala de cirurgia não está nem pronta ainda. Então, se você se você conseguir fazer de forma rápida uma tomografia, e aí deve-se considerar protocolos de tomografia de corpo inteiro com essa fase arterial, para fazer o diagnóstico das lesões arteriais, esse é o momento. Porque depois que o paciente saiu dali, vai ser mais difícil que ele tenha estabilidade suficiente para você passar pela tomografia novamente. E aí esse paciente, no mundo ideal, deve ser levado para uma sala cirúrgica híbrida. O que é isso? Sala híbrida é o sonho de todo cirurgião de trauma. É uma sala onde eu tenho tudo o que eu posso precisar. Então eu tenho ultrassom disponível, eu tenho equipamentos que vão esquentar, aquecer a transfusão dos concentrados de hemácia e dos hemoderivados que eu vou utilizar. Eu tenho uma mesa cirúrgica boa e que seja radiotransparente, porque ela vai permitir que eu utilize o equipamento de radioscopia. Então eu não preciso depois levar para o setor de radiologia intervencionista e fazer arteriografia. Eu simplesmente tiro minha luva, dou 2 passos para trás e entra o cirurgião vascular ou a equipe de radiologia intervencionista para fazer a arteriografia desse paciente. Então vamos continuar de onde tinha parado. Cheguei com o meu paciente grave, chocado, com a pelve imobilizada na sala de cirurgia, na sala híbrida. O que eu vou fazer? Idealmente, se eu já tiver equipe e material disponível, trocar a minha imobilização meio tabajara por uma fixação externa que é temporária, né, feita pela equipe da ortopedia. Esse também é um procedimento que é feito, se o ortopedista for experiente, em 10 a 15 minutos. Ele pode ser feito até com a palpação direta da crista ilíaca, sem precisar de nenhuma radioscopia, nem nada demais. Palpa a crista ilíaca e pino e parafuso para dentro, tá? Além da fixação externa, lembra,
considerado hoje pelos guidelines a primeira opção. Ah, se a ortopedia atrasou, se a ortopedia não está disponível, não tem ortopedista de plantão, eu vou manter o lençol, vou manter a minha imobilização temporária, e aí o temporário vai ser por um tempo maior, mas vou levar esse paciente para o centro cirúrgico. Se eu tiver que fazer uma laparotomia, vou fazer a laparotomia e depois vou fazer o tamponamento extraperitoneal de pelve, daquela forma que a gente mostrou no vídeo. Fora o tratamento das lesões venosas, lembra que 90% tem lesões associadas e até 50% essa segunda lesão sangra tanto que justifica o choque. Então eu preciso tratar também as outras fontes de sangramento. Tratei as outras lesões, tamponei, fixei, meu paciente estabilizou, beleza, vamos levar esse paciente para UTI. Se eu fiz tudo isso, já controlei todas as minhas possíveis fontes de sangramento, e esse paciente continua instável, é muito alta a chance desse paciente ter uma lesão arterial. E aí, já comentei com vocês, a única forma de parar o sangramento é com a arteriografia e a embolização. Fiz a arteriografia, meu paciente começou a estabilizar hemodinamicamente, aí sim eu vou levar para UTI. Então, a gente já está terminando, a mensagem que eu quero deixar para vocês, a primeira delas é que a ortopedia trata a fratura de pelve. Isso, quando eu fui residente, lá pelos anos 2009, 10 até 2012, principalmente 9 e 10, em que eu estava no Hospital do Mandaqui ainda, eu vi isso acontecer em vários outros hospitais depois, esse paciente ser deixado pelo cirurgião geral, pelo emergencista, aos cuidados da ortopedia. Com o seguinte conceito de que, quem trata, a única forma de parar o sangramento, a única coisa que dá para fazer é fazer a fixação externa da pelve, então a ortopedia alta da cirurgia geral, né, e vai ficar aos cuidados da ortopedia que fixou a bacia desse paciente. E a segunda e mais importante mensagem que eu quero deixar para vocês é que quem conduz, então, não é o ortopedista. O ortopedista fixa o osso. Quem conduz o tratamento desse paciente com múltiplas lesões associadas, que precisa de muitos recursos para ser tratado, é o cirurgião de trauma, tá? E que existe bastante coisa para ser feita além da fixação externa da pelve, mesmo que você tenha poucos recursos. Lembra, tamponar a pelve do paciente, eu preciso do paciente estar entubado, anestesiado, e preciso de bisturi e compressa. Isso pode ser feito em qualquer hospital, mesmo que seja um hospital secundário, e aí, se eu não tenho os outros recursos, eu vou manter a pelve desse paciente imobilizado com lençol, e vou atrás de transfundir esse paciente e transferir ele o quanto antes para um hospital que tenha todos aqueles recursos. Já que a gente está falando no mundo ideal da Disney, se eu tivesse que escolher só 3 pedidos, né, para o gênio, eu ia pedir para o meu hospital, né, ter um bom banco de sangue e para que ele tenha protocolos de transfusão maciça. O meu segundo desejo é que eu tenha conhecimento e gente capacitada para pelo menos fazer um tamponamento, saber da existência e saber fazer da forma correta um tamponamento extraperitoneal de pelve que vai salvar a vida de muito paciente, ou e que também vai, enquanto eu faço o tamponamento, às vezes eu vou ganhar tempo enquanto a arteriografia separa material, consegue material, ou mesmo a equipe de radiologia intervencionista chega até o hospital para que faça a arteriografia. Então, meu segundo desejo, eu escolhi um tamponamento extraperitoneal. E eu preciso de alguma forma de manter essa pelve imobilizada. Então, eu queria ter uma cinta pélvica dessas que é feita para isso, né, comercialmente desenvolvidas, em que tem estudos que mostram que o resultado é melhor do que só o lençol. Tem muitos vieses desses estudos também. E também, pensando bem, cinta pélvica, se eu não tiver, eu posso usar o lençol. Então, vou trocar meu terceiro desejo por um tapete mágico, para levar esse paciente o quanto antes para um hospital que eu tenho os recursos que vão ser necessários para tratar esse paciente que tem lesões para todo lado e lesões graves. Terminando a nossa aula, esse é o professor Ernest Moore, chefe do Serviço de Cirurgia de Trauma de Denver, um dos autores do livro Trauma, que assim como o Sabiston é a bíblia, né,
dos livros textos da cirurgia de trauma. Tive a oportunidade de conhecer ele, conversar sobre o tamponamento no Congresso Pan-Americano de Trauma em 2013, e esse é o cara que mais divulga essa técnica do tamponamento, que é o tema da minha tese de doutorado no Hospital das Clínicas. É isso que eu tinha para falar para vocês. Desculpa pelo tempo da aula, é um tema que é complexo, às vezes a gente acaba sendo um pouco redundante, e é um paciente que, como eu mostrei para vocês, a gente tem que equilibrar muitos dos pratinhos, é um paciente muito difícil da gente tratar. E é isso. Vocês estão me vendo na câmera? Sim.